estamos, convido a todos a abrir seu cenário íntimo 322. E ao som dos instrumentos, dos instrumentos, cantemos todos. Vida Moral. Vamos considerar o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Atentos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Dobremos os nossos joelhos e oremos. Querido Pai Celestial, mais uma vez tua presença, queremos pedir que ouça nossas orações e aceite, e retire de nós toda a crítica da comunhão contigo. Primeiramente, somos gratos também por ter nos trazido aqui esse lugar, por esse dia maravilhoso, santo dia de repouso, e possamos desfrutar as bênçãos que tu nos conceder. E nos ajudar, Senhor, para que possamos compreender bem esta necessidade que temos de te amar, porque tu morreste por nós, uma morte cruel, uma morte subhumana, mas para nos dar a esperança da vida eterna. Por isso que venhamos nós obedecer junto contigo, Senhor. Queira nos salvar, queira nos dar a vida eterna, queira tirar todo aquilo que pela comunhão contigo faz de nós uma transformação, Senhor. Amém. Nós pedimos que seja com a irmã que vai trazer a palavra desta manhã, que possamos compreender a mesma e a mesma possa estar envolvida de tal forma, Senhor, coração aberto, seus membros de comunicação possam ser dominados pelo Espírito e possamos nós compreender, possamos nós também estar com o coração aberto, com os ouvidos abertos,
para entender a mensagem que vai ser expressa pela primeira vez. Nós ficamos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos que tomem os vossos assentos. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença dos nossos queridos irmãos, amigos e visitantes que se encontram neste bom lugar. Quando estamos aqui na igreja, não é um acaso. O Espírito Santo ele já preparou os nossos corações para que a gente não venha se esquecer de que hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de cada um de nós congregar, estar na comunhão, na união. Um ajudou ao outro e disse o quê? Esforça-te e tenha bom ânimo. E é com essas palavras que eu quero receber cada um aqui de vós. Com bom ânimo, esforça-te, não desanime. A caminhada é tua. Alguém já ouviu falar que existe as avenidas da alma? As avenidas da alma são os sentidos. Há pouco eu perguntei a ela, quais são os sentidos? E Ellen prontamente disse: audição, olfato, visão, e o que mais? E tato, paladar. Os sentidos são tão importantes que quando algum falta, o outro é aguçado. Se alguém perde algum dos sentidos, algum vai sobressair, para que a pessoa possa ter algum tipo de orientação. Mas Deus determinou os sentidos para que sabiamente possamos usar. Nesta manhã do Santo Sábado, a nossa futura dirigente da igreja, nossa irmã Joelma, ela traz para nós um importante tema e vai falar de um desses sentidos, o sentido da visão, que às vezes, com o passar da idade, cansa, precisa de uma muleta para os seus olhos, mas ele é muito importante para a nossa salvação e traz um tema bastante sugestivo: para onde você está olhando? Com ela a palavra. Bom dia e feliz sábado a todos. Que a graça de Deus possa alcançar todos os corações aqui presentes. Amém? Amém. Como nosso irmão Ivan falou, nós iremos falar do sentido da visão. Nós vivemos em uma época de distrações infinitas. Nossos olhos estão constantemente atraídos para telas, preocupações, medos, comparações. Estudos indicam que desbloqueamos o nosso celular 96 vezes por dia. Olhamos para as redes sociais, buscando aprovação. Olhamos para o espelho, procurando imperfeições.
Isaías, Deus fez uma pergunta que ecoa até hoje. Para onde você está olhando? Antes de abrirmos a Bíblia, eu quero fazer algumas perguntas pessoais. Não precisam me responder, apenas para vocês refletirem em silêncio. Quando você acorda pela manhã, preocupado, para onde olha primeiro em busca de paz? Quando enfrenta um problema que parece sem solução, para onde dirige seu olhar em busca de esperança? E quando sente o peso dos seus erros, das suas falhas, para onde olha em busca do perdão? Suas respostas a essas perguntas revelam algo profundo sobre sua vida espiritual. Porque toda experiência cristã pode ser resumida em apenas uma palavra, que é olhar. Pense comigo. Como começou a sua jornada de fé? Certamente alguém apontou para Jesus e você olhou para Ele. Como você cresce espiritualmente? Contemplando o caráter de Cristo. E como encontra força nos momentos difíceis? Dirigindo o seu olhar para as promessas de Deus. Mas, como se prepara para a segunda vinda? Foi o nosso texto. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Do início ao fim, nossa experiência com Deus é uma questão de direção do olhar. É exatamente sobre isso que Deus quer falar conosco hoje. Através de uma única frase do livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Ele nos convida para uma das mais preciosas transformações que o ser humano ele pode experimentar, que é a mudança de direção do olhar. Por favor, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Abram comigo na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Diz assim: olhai para mim e sede, vós todos os confins, porque eu sou Deus e não há outro. Podem sentar-se. Esta é a palavra do Senhor. À primeira vista, este versículo pode parecer um tanto simples, apenas poucas palavras. Mas dentro dessas poucas palavras está contida toda a teologia da salvação, toda a esperança da humanidade. Para entendermos a força deste convite, nós precisamos compreender primeiro o contexto. Isaías profetizava para o povo que havia olhado para todos os lugares, mas para todos os lugares errados. Olharam para o Egito em busca de proteção militar, olharam para a Síria tentando fazer alianças políticas, olharam para os ídolos das nações vizinhas buscando prosperidade, olharam para si mesmo confiando em sua própria sabedoria. E o resultado de tudo isso? Cativeiro, exílio, destruição e desespero. Mas será que nós somos tão diferentes assim?
quando ocupam o lugar que pertence somente a Deus, tornam-se ídolos modernos e produzem os mesmos resultados que os ídolos antigos: frustração, um vazio e, por fim, vem a ruína espiritual. É neste cenário que Deus levanta a sua voz e diz: olhai para mim. Nós vamos examinar cada parte desse versículo extraordinário. O verbo que transforma é olhai. Quando Deus diz olhai, Ele não está falando apenas um rápido relance, uma olhada casual. A palavra hebraica, paná, significa voltar-se completamente, dirigir-se toda a atenção, focar intensamente. Há uma enorme diferença entre dar uma olhada ou contemplar, notar e fixar o olhar. Há uma diferença entre observar e absorver. E Deus não quer uma atenção dividida. Ele quer um olhar inteiro, decidido, persistente. A história bíblica está repleta de exemplos magníficos em que o poder transformador de olhar para Deus foi evidente. E há uma narrativa em particular que ilustra de forma dramática o que significa olhar e ser salvo. Vamos agora ao deserto. Lá no deserto, o povo de Israel caminhava há décadas. Depois de tantos milagres, a saída da onde? Do Egito. O que mais? Que seguiu? A travessia do Mar Vermelho e a descida do... Estavam com fome. O que descia? A descia do maná do céu. Mas o povo começou a murmurar. Números 21:5, ele registra essas palavras amargas do povo. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão e nem água, já estamos enjoados dessa comida ruim. Vejam quanta ingratidão. Chamaram o maná celestial de comida ruim, comida miserável. O alimento que os anjos contemplam com admiração. E eles esqueceram de quem os havia libertado da escravidão. E a consequência ela foi terrível. No versículo 6, declara: então o Senhor mandou, quem lembra? Serpentes venenosas, que morderam o povo e muitos israelitas morreram. Imaginem a cena: serpentes invadindo todo o acampamento, pessoas sendo mordidas, o veneno escorrendo dentro das veias, gritos de dor e desespero ecoando pelo deserto. Não havia médico, não havia nenhum antídoto, não havia escape. A morte era certa. Todos os que foram picados, que eram picados, estavam sujeitos à morte. Mas então o povo reconheceu seu pecado e clamou a Moisés. Moisés, pecamos, pois falamos contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire de nós essas serpentes. E qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi algo que desafiava a lógica humana. Capítulo 8. Faça uma serpente
corrente e coloque-a no meio, no alto de uma haste, no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Pense na simplicidade dessa solução. Não era um remédio complexo, não era um rito mal elaborado, não era uma lista de boas obras que precisavam ser cumpridas, era simplesmente olhar. Mas imaginem também a luta interna de cada pessoa mordida. Alguns devem ter pensado, isso é simples demais para ser verdade. Outros talvez tenham dito, como pode uma serpente de bronze me curar? Certamente houve também aqueles que morreram pelo seu orgulho, recusando-se a fazer algo tão simples. Mas aqueles que simplesmente olharam, encontraram o milagre. Aleluia. O veneno perdeu seu poder, a vida voltou ao corpo, a morte foi vencida. Todo aquele que olhasse, viveria. Não alguns, não os mais dignos, não os mais religiosos, mas todo aquele. E vejam o significado profético. Mais de 1000 anos depois, Jesus Cristo ele explicou o significado profético deste evento. Em João 3, 14, 15, ele declarou: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Louvado seja Deus por isso, amém? Amém. A conexão perfeita estava aí. Assim como as serpentes trouxeram morte física no deserto, o pecado trouxe morte espiritual para toda a humanidade. Assim como a serpente de bronze foi levantada numa haste, Cristo ele foi levantado na cruz. E assim bastava olhar para a serpente e viver. E basta olhar para Cristo e ter a vida eterna. Ellen White, ela captura esta verdade quando ela diz: assim como a serpente de bronze foi erguida no deserto, Cristo deveria ser erguido para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que de alguma forma viveram na terra foram condenados à morte pela mordida da serpente, Satanás. O único remédio é olhar para Jesus. Note bem, não precisavam tocar a serpente, não precisavam entender como funcionava, não precisavam merecer a cura, precisavam apenas olhar. E todos que olharam viveram, todos que se recusaram a olhar morreram. Alguém pode perguntar, por que Deus ele escolheu um método tão simples, apenas olhar? Primeiro, porque revela nossa total dependência. Quando você está se afogando, ou quem já passou por uma situação, a pessoa não precisa nadar até o salva-vidas. Ela só precisa olhar para Ele e aceitar o resgate. A salvação não é uma conquista, é dádiva recebida. Segundo, porque é algo que todos podem fazer. O rico pode olhar, o pobre pode olhar, o educado pode olhar, o analfabeto pode olhar, a criança pode olhar, o idoso também pode olhar. Não há
capacidade, inteligência ou status social. Terceiro, porque remove toda a glória humana, como diz Paulo em 1 Coríntios 1:29, para que ninguém se glorie diante de Deus. Se a salvação dependesse de esforço, os mais capazes teriam vantagem. Mas dependendo apenas do olhar, todos estão no mesmo nível diante da graça. A segunda parte do nosso verso diz: para mim. Esse é o destino correto do olhar. Deus não diz: olhai para as boas obras, olhai para os líderes religiosos. Ele diz: olhai para mim. E o problema da humanidade não é apenas olhar, mas olhar para os lugares errados. É possível ser uma pessoa atenta, observadora, reflexiva e ainda assim estar completamente perdido. Sabe por quê? Porque a direção do olhar estava errada. Para onde as pessoas, ou por que não dizer, para onde nós temos olhado? Quando enfrentamos dificuldades, medo, vazio, para onde naturalmente dirigimos o nosso olhar? Eu posso destacar aqui, primeiro, a mim mesma. Vivemos na era do autoconhecimento, da autossuficiência. Muitas vezes nós ouvimos mensagens que diz: você é forte, o poder está dentro de você, seja a sua própria luz. Quem nunca ouviu essas palavras? E então nós repetimos para nós mesmos: eu posso resolver isso sozinho, eu tenho que ser forte, não preciso de ninguém, dependo só de mim. Parece maduro pensar assim, mas é engano. Mas qual é o resultado real? Esgotamento, orgulho ou desespero? Esgotamento. Esgotamento porque carregar o peso da própria é fardo pesado demais para os homens humanos. Nós não fomos projetados para ser nossa própria fonte de sustentação. O orgulho, quando conseguimos alguma vitória, confiando em nós mesmos, o crédito vai para nós. E o orgulho é o pecado mais sutil. Ele disfarça de conquista, de mérito, de trabalho duro. Mas vai nos afastando de Deus sem que nós percebamos. E o desespero, porque é inevitável. Chegará um dia em que olharemos para dentro de nós mesmos e não encontraremos recurso algum. A força acabou, a criatividade secou, a esperança morreu. E se eu era a única fonte, agora estou falido. O profeta Jeremias diagnosticou esse problema há milênios, quando ele disse: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o verão. Percebam, não é apenas maldito aquele que confia no homem, é maldito quem confia em si mesmo. Confia no homem inclui confiar na pessoa que você vê no espelho. E quem é que você vê no espelho? A sua imagem. Outra direção errada,
olhar para as circunstâncias. Este é um outro destino comum do olhar humano. Olhamos para as circunstâncias e fazemos dela o termômetro da nossa paz. Se eu conseguir um emprego, ficarei bem. Se meu casamento melhorar, eu serei feliz. Se minha saúde for restaurada, eu terei paz. Se a situação financeira se resolver, poderei ficar tranquilo, poderei descansar. Não percebemos, mas estamos dizendo: minha estabilidade emocional e espiritual depende do que acontece comigo. E qual é o resultado? É uma montanha russa emocional. Quando as coisas vão bem, nós estamos no alto, animados, confiantes, até espiritualizados. Quando as coisas vão mal, nós despencamos. Ficamos ansiosos, deprimidos, questionamos até a bondade de Deus. Mas eu, Senhor, logo eu. Existem pessoas que servem a Deus com entusiasmo quando a vida está boa, mas somem da igreja quando enfrentam dificuldades. Por quê? Porque sua fé não estava fundamentada em Deus, estava fundamentada em circunstâncias favoráveis. Quando as circunstâncias mudaram, a sua fé desmoronou. Uma outra direção errada: olhar para as pessoas. Esse talvez seja o destino mais doloroso, porque envolve relacionamentos. E fomos criados para relacionamentos. Costumamos dizer e ouvir: se meus amigos me aceitarem, eu serei feliz. Se meus pais me aprovarem, eu terei valor. Se ele me amar, eu serei completa. Se meus filhos me honrarem, terei valido a pena. Nós olhamos para as pessoas esperando delas só o que Deus pode dar. Valor incondicional, amor que não falha, aceitação que não depende de performance. E qual é o resultado? Decepção constante. Não porque as pessoas sejam más, mas porque são humanas. E humanos eles falham, humanos eles mudam, humanos têm dias ruins, humanos também morrem. E se você colocou nessas pessoas a responsabilidade pela sua felicidade, pela sua paz, pelo seu valor, você será destruído quando elas falharem. O salmista, ele entendeu isso quando ele falou: não confie em príncipes, nem em nenhum mortal que não pode salvar. Não é que nós não devamos amar pessoas, confiar em pessoas, valorizar relacionamentos. Devemos sim, mas não podemos fazer de pessoas o fundamento da nossa vida. Pessoas, elas são companheiras da jornada, não são destino. São presentes ao longo do caminho, não são o caminho em si. E diante de todas essas direções erradas, Deus levanta a sua voz. E a alternativa que Ele nos oferece é: olhai para mim. Deus nos chama a olhar para Ele porque só Ele possui as características necessárias para ser o fundamento da nossa vida. Ele nunca muda. Malaquias 13:6 declara: eu, o Senhor, não mudo. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, nós mesmos mudamos, mas Ele permanece o mesmo
mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele também é sempre confiável. Números 23:19 afirma que Deus não é homem que minta. Suas promessas não são intenções vagas, são compromissos inabaláveis. E ainda em Isaías 46:11 diz que ele tem poder para cumprir. E ele declara: o que eu disse, farei acontecer. O que planejei, isso farei. Não basta querer ajudar, é preciso poder, e ele pode. Um olhar nos últimos momentos da vida foi o olhar do ladrão da cruz. Nenhuma história ilustra melhor o poder de olhar para Cristo do que o ladrão da cruz. 3 cruzes lá no Calvário. No centro, quem estava? Jesus. Aos lados, 2 criminosos condenados à morte. E essa cena é de total desespero. Lucas 23:39 nos conta que um dos malfeitores falou o seguinte: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Este homem estava à beira da morte, mas ele mantinha o seu coração endurecido. Mas o outro criminoso teve uma revelação. Em Lucas 23:40-41 registra a sua resposta: você não teme a Deus, nem estamos sob essa sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Observe o que aconteceu no coração deste homem. Ele reconheceu a santidade de Deus, admitiu sua própria culpa, confessou que merecia o castigo e reconheceu a inocência de Cristo. Essa é a essência do arrependimento verdadeiro. E então vem o pedido mais extraordinário. Jesus fala. Ele pede a Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Analisem esta oração. Ele não pediu para descer da cruz. Ele não pediu para escapar da morte. Ele não prometeu mudança de vida. Já era tarde para isso. Ele não ofereceu boas obras em troca. Ele simplesmente olhou para Jesus e pediu misericórdia. Aqui estava um homem sem nada a oferecer. Suas mãos estavam pregadas, não podia fazer caridade, seus pés estavam imobilizados, não podia ir à igreja, não podia ir ao templo, sua vida chegava ao fim. Não tinha tempo para rituais. Tudo o que podia fazer era olhar. E qual foi a resposta de Jesus? Eu lhe garanto que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Jesus não esperou purificação desse homem. Não esperou ele pagar seus pecados. Mas Jesus disse: hoje estarás comigo. E essa história, ela destrói qualquer ideia de que a salvação depende de obras. Se dependesse de boas obras, este homem estaria perdido. Se dependesse de batismo, ele não teve oportunidade. Se dependesse de vida piedosa, a vida dele era um desastre moral. Mas a salvação dependeu apenas de uma coisa: olhar para Jesus. Irmãos, percebam para onde todas essas histórias nos conduzem. Nos conduzem para a cruz. A serpente de bronze apontava para a cruz. O ladrão encontrou salvação na cruz. Isaías 45:22 apresenta
ganha seu significado mais profundo. E sabe o que é mais impressionante? Esse olhar não é apenas para o agora. Ellen White, ela declara: a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, contemplarão o Cristo crucificado. Amém? Amém. Por toda a eternidade. Não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Nosso olhar deve estar fixo na cruz. Os anjos nunca pecaram, mas contemplarão a cruz. Os redimidos de todas as eras contemplarão a cruz, porque é ali, ao olhar para a cruz, que finalmente entendemos o amor. Antes de prosseguirmos, eu quero convidar todos vocês a olhar para essa cruz. Que essa não seja apenas
amor de Deus, nós podemos entender a universalidade desse convite maravilhoso quando Jesus diz: vós todos os confins da terra. Ele não disse apenas para um, não disse para dois, não disse para 10, mas ele disse para os confins da terra. Esse convite é estendido a todos vocês, não simplesmente uma denominação específica, mas para todos. Essa é a nossa terceira parte do versículo. Você que está me ouvindo está incluído nesse verso? Se acha incluído nesse verso? Se estiver, diga amém. Amém. Jesus, ele deu esse exemplo que ele quebrou as barreiras. Esse convite foi estendido, quebrando barreiras, quando ele nos apresenta a história da mulher samaritana. Ali ele quebra, ali ele vive essa quebra de barreira. Uma mulher que era excluída, primeiro por ser mulher, segundo por ser samaritana, e terceiro por sua vida moral. Ela estava completamente fora dos confins da religião aceitável. E o que Jesus fez? Jesus não a condenou. Jesus não exigiu que primeiro escute, mas ofereceu-lhe água viva. Ofereceu-lhe salvação onde ela estava e como ela estava. E o versículo termina com a razão pela qual podemos aceitar esse convite com toda a nossa confiança. Qual é o final do versículo? Porque eu sou Deus e não há outro. Não há salvação em nenhum outro. Relata Atos 4:12. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vejam a diferença das promessas divinas com as promessas humanas. Quando Deus faz uma promessa, Ele tem poder para cumprir, Ele tem vontade para cumprir e fidelidade para não desistir. Mas quando os humanos, quando nós fazemos promessa, nós não temos poder. Podemos mudar de ideia, nós podemos esquecer, podemos deixar de existir. É por isso que olhar para Cristo é seguro. Não porque somos fortes em nosso olhar, mas porque Ele é fiel em sua promessa. Amada igreja do Senhor, como podemos cultivar o hábito de olhar para Cristo? Pedro, ele estava no barco em meio à tempestade. Jesus vem, anda sobre as águas. Pedro pede para ir ao seu encontro. Jesus diz: venha. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas, enquanto mantém os seus olhos em Jesus. Mas quando desvia o olhar para as ondas, para o vento, para as circunstâncias, ele começa a afundar. A lição é clara. Não são as circunstâncias que determinam nossa vitória, mas para onde dirigimos o nosso olhar. As ondas não mudaram. O que mudou foi a direção dos olhos de Pedro. Eu quero trazer algumas formas de como praticar o olhar correto.
pedir. Jesus nos ensinou a pedir. Mas quando começamos pelas petições, frequentemente nossa oração se torna um monólogo de necessidades. E saímos da presença de Deus ainda olhando para os problemas. Experimente inverter a ordem. Antes de falar sobre suas necessidades, contemple quem Ele é. Deixe sua alma contemplar antes de clamar. Quer ver um exemplo? Comece assim: Senhor, antes de falar sobre meus problemas, eu quero olhar para Ti. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Minha dificuldade financeira não é maior que aquelas águas. Tu és o Deus que conta as estrelas e as chama pelo nome. Tu conheces cada detalhe da minha vida. Percebe a diferença? Quando começamos contemplando a grandeza de Deus, nossos problemas não desaparecem, mas eles são redimensionados. Eles deixam de ser gigantes, diante dos quais nos sentimos impotentes, e passam a ser circunstâncias diante de um Deus todo-poderoso. Outro hábito, outra forma de praticar o hábito de orar correto, no estudo da palavra. Procure ver Cristo em cada página. Pergunte: o que isso me revela sobre o caráter de Deus? Leia para conhecê-lo, não apenas para ter informação. Temos que cultivar intimidade com o autor. Quando você abrir a Bíblia, faça uma pergunta diferente. Em vez de dizer o que deve fazer, pergunte: o que isso me revela sobre quem Deus é? Por exemplo, se você está lendo sobre a multiplicação dos pães, não pergunte apenas o que isso me ensina sobre generosidade, mas pergunte também: quem é esse Jesus que faz muito com pouco, que se importa com a fome física antes de pregar, que não manda a multidão embora, mas a alimenta? Nos momentos difíceis, aqui está onde a batalha pelo olhar se identifica. Quando a dificuldade chega, o diagnóstico médico, a crise no casamento, a perda do emprego, a traição de um amigo, a nossa tendência é fixar o olhar no problema. Analisamos, medimos, comparamos, e quanto mais olhamos para a dificuldade, mais ela aumenta. Lembram-se de Pedro? Ele começou a afundar quando a tempestade chegou? Não. Ele já estava andando sobre as águas em meio às tempestades. Ele começou a afundar quando desviou o olhar de Jesus para as ondas. A tempestade não mudou, mas o seu olhar mudou. E quando a dificuldade bater à sua porta, pratique a inversão do olhar. Antes de analisar o problema, declare verdade sobre Deus. O Senhor proverá todas as coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Salmo 121 é um exemplo perfeito dessa prática. O salmista Davi, ele começa olhando para as dificuldades. Eleva os meus olhos para os montes. Os montes representavam perigo, representavam um caminho difícil, representavam ladrões, animais selvagens, mas imediatamente ele redireciona o seu olhar. Ele diz: de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma outra forma, e a última forma
de praticar o hábito de olhar correto na adoração congregacional. Por fim, como olhamos para Cristo quando nos reunimos aqui na igreja? É possível vir ao culto e não encontrar Deus. É possível cantar todos os hinos e não adorar. É possível ouvir o sermão inteiro e não ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque nosso olhar está em outros lugares. Alguns vêm olhando para as outras pessoas. O que vão pensar? Será que eu vou encontrar fulano? Será que eu vou encontrar Beltrano? Quem vai ficar sentado perto de mim? Como é que está a música hoje? Outros ficam olhando para si mesmo. Estou sentindo a presença de Deus? Estou emocionado? Isso está me fazendo bem? Mas a adoração verdadeira acontece quando olhamos para Ele, não para os outros. Não para a qualidade da produção, não para as nossas próprias emoções, mas para Ele. Hoje nós cantamos um hino na escola sabatina que dizia: grandioso és tu. Então, quando cantares, não cante no automático, mas declare: tu és grande, Senhor. Tu és maior do que a minha semana difícil. Tu és maior que as minhas falhas. Grande em perdão e grande em paciência comigo. Percebe como tudo isso se conecta na oração, no estudo da palavra, nas dificuldades e na adoração. E a pergunta é sempre a mesma: para onde está o seu olhar? E se você foi transformado através do olhar de Cristo, a sua responsabilidade não termina com você. Quantas pessoas precisam ser apontadas para Jesus, para que elas tenham também o mesmo privilégio de olhar para Ele? Meus queridos irmãos, jovens, irmãs, o convite permanece. Olhai para mim e sede salvos, todos os fins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Neste momento, eu não quero falar para a congregação. Neste momento, eu quero falar para você. Sim. Para você que está me ouvindo essas palavras. Deus, Ele conhece seu nome, conhece sua história, conhece exatamente onde você está. Se você nunca olhou para Cristo como seu Salvador, Ele está te chamando. Olhai para mim, não para a igreja, não para os pastores, não para as tradições religiosas, mas para Ele. Se você olhou e se distraiu e precisa renovar o seu olhar, Ele está dizendo: volte os seus olhos para mim. Eu não mudei. Meu amor por você não diminuiu. Minhas promessas ainda são verdadeiras. E se você tem olhado, mas não compartilhado, há pessoas ao seu redor morrendo espiritualmente. Aponte-as para a cruz. E o Senhor Jesus lhe disse: eu irei adiante de você, endireitarei seus caminhos tortuosos, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo. E ainda quando seus cabelos estiverem brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e eu os salvarei. Basta apenas aceitar as promessas e responder ao convite divino. O
que